Bom dia, nono ano, bom dia, meus amores. Aqui estamos com mais uma aulinha, certo? De biologia e o nosso tema hoje são as ligações químicas, tá? Neste assunto, nós vamos entender as ligações e os componentes que fazem parte da, da composição do átomo. Então, é justamente na composição de um átomo que tem as relações. Então, essas relações que são chamadas de ligações químicas que vamos entender, tá? Ó, primeiramente, pense em alguns materiais que você conhece. Alguns são sólidos, como carvão, e outros são líquidos, como a água. Alguns são duros, como o granito, e outros são mole, como a cera. Todos eles estão ligados em uma composição. Essa composição tem átomos, que esses átomos estão ligados um ao outro. Então, esta ligação é que damos o nome de ligação química. Por que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos, que são as ligações químicas. As substâncias se formam com a união de átomos de elementos químicos diferentes ou iguais. Então, temos aqui a água, o sal, o ouro 18 quilates. Então, aqui temos elementos, certo? E essa união, que é o H2O, o NaCl e o ouro-cobre, é que dá a ligação química, pois na sua composição os átomos são modificados. As ligações químicas podem ser de três tipos: a iônica, a covalente e a metálica. A ligação iônica é a junção do metal mais o ametal ou hidrogênio e o ametal. A ligação covalente tem na sua composição o ametal mais o ametal ou hidrogênio mais o ametal ou hidrogênio mais o hidrogênio. Na ligação metálica, temos o metal mais o metal. Então, é justamente esse corpo, essas três diferenças, que está presente em uma ligação química. O comportamento dos metal e dos ametais, quando se ligam e se formam as diferentes substâncias, é determinado, embora não exclusivamente pela quantidade de elétrons na última camada, que são a chamada camada de valência. A camada de valência dos metais. Nós vamos conhecer aqui dos metais e dos ametais, tá certo? Os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada eletrônica. Tem a facilidade de ceder, ou seja, tem a facilidade de perder esses elétrons da última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Já a camada dos ametais, certo? Possuem de 4 a 7 elétrons na última camada eletrônica e tem a facilidade de ganhar elétrons na última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua camada de valência. Também temos a ligação covalente ou molecular. É a ligação que ocorre entre o ametal e ametal, o ametal e hidrogênio, o hidrogênio e hidrogênio. Então, a água é formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é um ametal. O gás carbônico é formado pela união de um átomo de carbono, que é um ametal, e dois átomos de oxigênio, que também é um ametal. Nas ligações covalentes, todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar seu octeto, que é a regra do octeto, que tem que ganhar elétrons, enfim. Atenção! Somente o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Logo, ele precisa ganhar apenas um elétron. Ligação metálica é a ligação que ocorre entre metal e metal. Os metais
E as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia, porque está sempre presente no nosso uso, né? Nas coisas que utilizamos ao redor, né? Do nosso meio. Então, temos o aço, a liga de magnésio e o cobre. O aço é utilizado nos mais diversos materiais de construção civil. A liga de magnésios são leves e podem ser utilizados na roda e em portões de aviões. E o cobre é usado em fios elétricos e vários materiais, pois materiais são bons condutores de corrente elétrica e bons condutores de serem furtados, que o que mais o povo faz é furtar o fio de cobre, porque pelo peso ele vale bem mais, ele é bem valioso. Então, meus amores, é isso sobre ligações químicas. Eu quero ter uma ligação com vocês, eu quero que vocês entendam. Beijo, bye bye.